E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente está na parte 2 do episódio sobre direitos que nós temos como pessoas autistas. Meu nome é Id e eu espero que você goste desse episódio do podcast Fractais, parte 2. Um abraço. A mensagem que eu estou passando para quem está ouvindo, para quem vai ver a gente de alguma forma, para dizer que o diagnóstico de autismo na fase adulta não define o fim da sua vida, não define o fim das suas relações de trabalho, o fim das suas relações com as pessoas. Você não é um monstro, você não é um ser... Não, nós somos autistas, nós temos questões psicossociais relacionadas ao autismo e a gente tem que trabalhar isso. É para isso que existem as terapias. Existe remédio para tratar de autismo, Alexandre? Não existe. Existe terapia. Agora, como somos adultos, nenhum de nós fez terapia. Ninguém fez intervenção precoce. Ninguém fez análise de comportamento aplicada. Porque isso é novo, isso de agora. Todo mundo aqui tem pelo menos mais de 40 anos, eu acho, né? Não sei. Não, mas é interessante você ter trazido isso também, Bárbara, porque isso é uma questão bem interessante e que eu aproveitaria o ensejo, então, para a gente problematizar isso, porque essa história da aba, né, da análise do comportamento aplicada, virou uma espécie de panaceia que tem que prescrever para todo mundo e sai por aí judicializando como fala? Forçando os convênios, né? Processando os convênios para você conseguir ter esses tratamentos que às vezes acontecem tipo 20 horas semanais de terapia, um negócio completamente exorbitante. E eu acho que isso é muito movido pela ansiedade que os pais têm de achar que o filho vai ficar deficitário a vida inteira ou vai desenvolver alguma deficiência intelectual, alguma coisa da linha, se não fizer esse tipo de tratamento. E, ora, nós estamos aqui provas de que não necessariamente se você não fizer isso vai dar ruim no futuro. Eu não estou querendo dizer que as pessoas não devam ter investimento, mas tem uma coisa que parece uma desmedida, assim. E eu vejo muitas clínicas ou muitas pessoas que estão nesse mundo aí da análise aplicada do comportamento forçando um pouco a barra para essa coisa de instaurar esse nível de terapia tão intensiva, assim, que é claramente com ganhos financeiros por trás, assim. Então, não estou dizendo que as pessoas não devam fazer de maneira nenhuma, mas tem uma desmesura, assim, tem uma desmedida acontecendo nisso. E não sei se gostaria de comentar sobre isso, o quanto esses processos têm ficado corriqueiros, e inclusive de pessoas que falam e se queixam, pessoas autistas que envelheceram depois desse processo e falam, nossa, era excessivo, assim, tinha muito estímulo, muita terapia acontecendo. Essa é exatamente a minha área de atuação jurídica específica. Eu sou uma advogada hoje, basicamente eu trabalho contra os operadores de plano de saúde. Então eu tenho um domínio bem completo em relação a isso. São várias questões em relação a essa gravidade negativa do que acontece em relação a isso. O que eu enxergo é que ABA é uma ciência baseada em análise de comportamento. Ponto final, é isso, como o transtorno do espectro do autismo. Infelizmente, aqui no Brasil, como não há conhecimento, como as pessoas não estudam e só querem as informações rápidas e fáceis, confunde-se ABA com método. ABA não é um método. ABA é uma redução de uma ciência baseada em análise do comportamento. Aqui não vou falar em inglês para as pessoas entenderem mesmo o que é. Então, é só uma junção de 3 letras que tem uma tradução em inglês, mas significa ciência baseada em análise de comportamento e que tem que ser aplicada por um profissional chamado de psicólogo. Bom, é isso. Se as pessoas tivessem esse conhecimento, não haveria a confusão. Lá nos Estados Unidos, que é o país onde mais se estuda análise de comportamento aplicada, lá nos primórdios, chegou-se à conclusão de que a eficiência e a eficácia do tratamento estava relacionado com o número de horas, a frequência da aplicação desse tratamento. Mais de 40 horas semanais, vírgula. No entanto, não é a conclusão que foi estabelecida no Brasil. Quando a gente fala para os pais que recebem um diagnóstico de uma criança autista, os profissionais que também não estudaram, não filtraram o que é a ciência baseada na análise de comportamento, e aí virou outro problema, que é a questão financeira, porque aumentou-se significativamente o número de diagnósticos, então aumentou-se
como consequência, o número de atendimentos feitos por psicólogos, ou seja, de forma autônoma ou em clínicas. Virou-se efetivamente um mercado financeiro do autismo no Brasil. Então, quando a criança recebe o diagnóstico, bem no comecinho, ela precisa da intervenção precoce. Eu aprendi tudo isso por causa do meu filho, tá? E a partir dele unir o útil ao agradável. Hoje eu trabalho com isso. E também eu fiz o curso com a Dani Botelho, que é lá de Los Angeles, voltado para pais e cuidadores, que é de análise de comportamento aplicada. Então, também sei coisas técnicas ligadas à psicologia, então por isso que eu tenho essa facilidade para explicar. Isso também facilita os meus êxitos nos processos judiciais e que eu pleiteio, custeio, reembolso contra as operadoras de plano de saúde. A criança, ela não fica 40 horas dentro do consultório. A análise de comportamento aplicada é uma forma de terapia integralizada. Que a família também participa, né? Multidisciplinar. Então, todas as pessoas que convivem com a criança, elas precisam estar alinhadas com a análise de comportamento. Então, é o pai, a mãe, o tio, a avó, o primo, o psicólogo, a terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicomotricista, o professor da escola. Então, a terapia ela é feita com todas essas pessoas. Aí dá-se 40 horas ou até mais. Não é um profissional que vai se ocupar 40 horas por semana. Não é um profissional. É que fez-se uma confusão, entrou-se no Brasil, como infelizmente a maioria das coisas que vem de fora, é que lá nos Estados Unidos, não é em todos os estados, tá? Eu tenho clientes que foram nos Estados Unidos e se arrependeram. Embora lá seja o país onde seja mais moderno o tipo de tratamento, nos Estados Unidos não é no país inteiro, como é aqui no Brasil. Cada estado tem uma técnica. Eu tive uma cliente, foi uma das minhas primeiras, depois comecei a trabalhar com isso, o processo encerrou-se no Brasil e ela trabalhava na Johnson, aqui em São José dos Campos, e foi relocada para Nova Jersey, nos Estados Unidos. Arrependeu, porque diz que lá é horrível o tratamento. Diz que lá não tem a eficácia que tem aqui, não tem a eficiência. Mas, em Los Angeles, por exemplo, a análise de comportamento aplicada na criança é 24 horas, porque lá o ensino é quase que integral. Então, a criança fica por boa parte no lugar apropriado para estudar escola, e depois vai para casa. Então, lá tem, em alguns estados dos Estados Unidos, tem essa facilidade. Então, não é 40 horas dentro do consultório, é todo mundo interligar-se na terapia. Aqui no Brasil fez-se essa confusão de não entender o porquê, que é o maior número de sessões, a eficácia, a disciplina, a quantidade, e que é mesmo. É por isso que é a única terapia baseada na ciência que traz eficácia e efetividade na primeira infância, depois na segunda infância, e depois isso vai mudando conforme a criança vai evoluindo. Eu enxergo muito isso no meu filho. Meu filho já vai fazer 10 anos. Quando ele foi diagnosticado, era intenso, era intensivo. Eu quase não tinha vida. Ele já vai fazer 10 anos. Esse ano, na semana passada, como eu passo todos os anos e organizo o tratamento dele, já reduzi um monte, porque o moleque já está cheio do saco de ficar indo para consultório. Eu intensivei o tratamento dele agora com a acompanhante especializada na escola, que é onde ele fica a maior parte do tempo dele, da 1 às 6 da tarde. Então, as pessoas têm que... A minha crítica é, primeiro, tem que conhecer, tem que estudar. O brasileiro não gosta de estudar, o brasileiro quer tudo rápido. Viu no Instagram, pronto, tá certo. Viu na notícia do WhatsApp, tá correto também. Não é sobre ser brasileiro. Isso é sobre o mundo. O Id tá vendo isso em todo lugar agora, né, de cidadão do mundo. Mas bem legal essa visão que você trouxe, Bárbara, de que isso fica distribuído ao longo de todo o dia da pessoa e que a gente não precisa entender que é uma pessoa, um profissional que vai falar, oba, manda para mim 40 horas semanais que eu vou fazer o meu cofrinho cheio aqui. Eu faço uma crítica até para os profissionais de saúde, não para você, Alexandre. Você não aplica terapia, você só lauda. Mas a minha crítica também vai para os profissionais que são responsáveis para tratar da criança autista. Eles precisam conhecer e não quererem só ganhar, porque aí ficam induzindo as famílias a ficar o dia inteiro. Eu recebo propostas de honorários de clínicas de autismo, né? De 30 mil reais por mês. É absurdo isso. É deixar a criança... Isso é um absurdo. A criança ela precisa de todo o ambiente. Ela não precisa ficar
Sou trancada numa clínica fazendo... Trancada numa clínica. Então, os profissionais, eles estão sem noção mesmo. Eu recebi recentemente de clientes meus, honorários de clínicas que montaram aqui em São José dos Campos, querendo fazer tratamento da criança com 1 ano e 4 meses, com 4 anos, 5 anos, completamente 2 até 3 de suporte, precisando de todo um respaldo social, carinho do pai, carinho da mãe. Enfia a criança na clínica como se ela fosse um bicho dentro de uma jaula, R$30 mil. Exatamente. Isso é completamente ausência de bom senso, amoral, imoral. Então, assim, é sobre isso. Essa é a minha luta como ativista. Eu não compactuo com isso, eu não valido isso. As pessoas me pedem muita informação, eu já falo que não, procure outro. Isso aí é charlatão, é pilantra, não quer tratar coisa nenhuma, quer ganhar dinheiro. Perfeito. Então, é sobre isso. E no final é uma coisa sobre não querer olhar para a estrutura familiar e social, e sim querer tratar como uma doença que tem uma cura. Porque é assim que se trata. Mas aí virou uma indústria, doente. Isso que é o problema, porque aí criou uma distorção que gerou uma indústria que fica fazendo isso às custas, como a Bárbara bem trouxe aqui, do aprisionamento, gente, nessas clínicas que vão deixar a criança um dia inteiro ali dentro com essa compreensão distorcida. Quando você tem que ter um entendimento que a ciência ela é ensinada para todas as pessoas que estão em torno daquela criança, para que isso se aplique no seu cotidiano. Então, o tempo todo ela vai estar estimulada sob essa ótica, não quer dizer que ela vai ficar confinada num lugar, sendo tratada propositadamente com esses custos exorbitantes que a gente vê por aí. Porque não se entende o que é análise de comportamento aplicado. Para mim, o conceito é óbvio, mas assim, razões óbvias, né? Então, para a gente tem essa facilidade, mas infelizmente... E assim, também tem toda a questão que é sentimental, né? O pai e a mãe recebem... Eu mesma passei por isso. A gente recebe o diagnóstico de autismo do seu filho e quando você não tem conhecimento, você acha que vai ser a pior coisa do mundo. Do mundo, exatamente. Hoje, olha, depois, inclusive, que eu comecei a entender bem as características, já até falei isso com o Alexandre, meu filho é melhor que eu em um monte de coisa. Meu filho tem 0 restrição alimentar. Meu filho tem um problema parar de comer. O moleque come tudo o tempo inteiro. Eu sou chata para comer. Eu sempre fui. Eu, se brincar, eu nem como, para falar a verdade. Então, esses detalhes para a gente entender que é individualizado. Inclusive, o autismo não é igual para todo mundo. Generalizar a forma de tratamento é específica para cada um. Então, não é lá. Sabe o que me pegou nessa conversa, Bárbara? E é uma coisa que ainda não é nada clara para mim. Que é a coisa, e talvez por isso também seja a razão pela qual eu não queria ir atrás de nenhum direito meu que eu venha a ter. Que é a coisa de quando eu for contestado. Como reagir à contestação. O que eu quero dizer com isso? Né? A invalidação, exemplo, eu estou no aeroporto e eu estou num dia que eu estou extremamente estressado. E isso está me levando a um estado que eu sei que tem a ver com o meu autismo, que vai me tirar de uma zona de controle. Eu estou vendo aquilo chegar. Toda a minha vida, o que eu fiz foi o quê? Dar um jeito de controlar aquilo. Agora que eu sei do meu diagnóstico, eu gostaria que aquilo fosse legitimado. Exemplo, eu quase perdi o voo, eu preciso entrar nesse avião, eu preciso ser o primeiro a entrar porque eu estou com um violão que tem 70 anos, isso é muito importante para mim, eu não estou disposto a negociar isso, porque eu já estou viajando há tanto tempo, eu estou muito estressado. E eu sei que esse nível de estresse que eu estou entrando ali, esse loop, tem a ver com o meu autismo, porque eu tô cansado de ver gente, porque eu não aguento mais ser observado e trocar olhar com as pessoas e andar pelo aeroporto. Eu só não quero ser tocado, eu quero entrar, sentar, enfiar um fone e desaparecer do mundo e lá. E aí imagina nesse momento eu pego e falo, não, porque eu sou autista e eu gostaria de poder entrar. E a pessoa fala, não, mas você parece normal, você tá se comunicando normal, você é um menino aí que parece normal, tá viajando sozinho e você é autista? Como assim? E aí eu não sei, aí que é o negócio cai, entendeu? Então, eu também tive um pouco dessa dificuldade, até por usar o objeto, né? Eu falei do cordão, os 2 cordões. Isso é um caminho para você... Poder se identificar ali de uma maneira universal. Bom, gente, eu vou levantar aqui só para pegar lá as 2 coisas que eu tenho, que eu preciso mostrar para vocês,
porque a gente é visual, né? Então, são duas coisas que resolvem de maneira... Às vezes não vai resolver, às vezes até a gente vai contestar, mas até essa contestação vai ser um pouco mais regulada depois que... Peraí. E Ale, já vou aproveitar e perguntar para você, uma vez que a pessoa te contesta ali, se eu apresento, por exemplo, a carta que você me deu em inglês, aquela pessoa pode continuar me contestando? Vai depender da legislação local, não sei em que país você vai estar e tal. A pessoa geralmente as pessoas vão ter bom senso de ver o relatório que está feito em inglês e tudo mais, vão respeitar aquilo, mas vai depender do lugar onde você está, né? Aqui é o cordão de identificação, né? Então, as duas carteirinhas. E a carteirinha com QR Code lá. Uhum. A minha, aqui em São José é bonitinho. A minha e a do meu filho é a minha. Então, eu coloco os dois assim, geralmente eu saio com ele, mas até para também evitar de eu esquecer e perder. Então, essa é uma forma de facilitar. A outra coisa, essa aqui é a minha carteira, né? Principalmente nós mulheres. Todas nós saímos com bolsa e carteira para qualquer lugar. Dentro da minha bolsa e carteira, eu sou mega metódica, organizada. É um saquinho dourado, e aqui dentro desse saquinho dourado está o meu laudo, feito pelo Alexandre, e o laudo do meu filho, que é pelo... Perfeito, que aí você já anda com ele a tiracolo para então, caso você... se alguém contestar isso aqui, porque embora a gente seja protegido por lei, infelizmente nós temos os ignorantes. Ignorantes não é xingamento, eu estou usando a palavra ignorante no sentido de desconhecimento. Então, ainda que se conteste por objetos que são amparados por lei, existe o mais importante, que é o laudo médico, porque a condição é laudada por médico. Então, tá aqui, ó. Então, para eu exatamente, o ID, não passar por o que você diz que passa frequentemente. Mas isso aqui ele está falando também de aeroportos internacionais, né? E aí essa carteira ela tem abrangência nacional, é uma outra questão. Não, né? o cordão... É universal, né? Os dois é universal. Então, a forma que eu tenho de me proteger é isso. Não, mas eu acho que até uma coisa de direito. Desculpa te contar, mas essas coisas de direitos também são diferentes. Porque, tipo, por exemplo, grávidas, tem muitos... Não é nem direito, mas, tipo assim, grávida no Brasil, ela pode furar qualquer fila, assim, é muito natural. Aí você vai nos Estados Unidos, isso não é... a regra não funciona nos Estados Unidos. Grávida... Eles falam, grávida não é doença, porque já aconteceu com a minha mãe, apareceu uma grávida que era outra brasileira, minha mãe deixou furar na frente dela, os outros americanos xingaram ela, falaram, isso não funciona aqui. Então, tipo assim, até coisas, tem que saber o que é direito e o que é tipo um benefício social, de algum modo, assim. E é muito isso, de repente você vai num país que tipo não vê, ou não concorda, ou os direitos são diferentes, tipo assim, a definição... Sim. Você os pode pontos furar de fila corte, ou não, né? então, os pontos de corte. Na Europa, se não me engano, é acima de 80 anos, não é 65. Então, tipo, e as definições também, né? Tipo, eu acho que é importante em relação a isso. A gente falou de vários pontos interessantes aqui, né? Eu acho que o ponto financeiro é um que já foi falado aqui, mas do IPVA é outro que, tipo... Eu acho que é engraçado que é um benefício mais escondido, assim, de algum modo, porque você não passa para frente de todo mundo. Eu acho que pessoas aceitariam com mais facilidade isso, porque não tem que passar por furar fila, outras pessoas vendo. Apesar que, para mim, ele, tipo assim, moralmente eu acho mais estranho, assim, tipo, ganhar benefício financeiro se eu acho que eu não mereço por algum motivo, mais do que for. A gente fala, a gente trabalha, tá empregado, não sei o quê, você fica pensando, mas a gente não tá tirando dos outros, a gente tá fruindo do nosso, é muito diferente. Né? Dinheiro é um só, né, de algum modo. Eu tenho dois raciocínios em relação a isso. É um direito, deveria ser para todos. É um direito amparado por lei federal, então deveria ser para todas as pessoas que têm esse direito, que estão lá inseridas no que está escrito. Mas aqui no Brasil não é assim que funciona. Aí eu também, pelo lado do ativismo e do social, embora eu pense que seja um direito, por exemplo, eu sei que eu não preciso do BPC. Graças a Deus e aos meus amigos da macumba, eu estou muito bem, eu trabalho, eu sou absolutamente independente. Eu tenho zero necessidade financeira de qualquer pessoa. Eu me basto hoje. Sou uma mulher solteira, mãe de autista, descobri que sou neurodivergente e eu consigo exercer todos os atos da vida civil, inclusive trabalhar e pagar todas as minhas contas. Então, eu acho que eu não preciso pedir esse benefício. Graças a Deus, não preciso.
Aí eu penso no meu filho. Meu filho tem 9 anos, é um autista 1 e 2 de suporte. 1,5. Mas ele pode, eu estou trabalhando Para ele ficar no nível 1, mas de repente. Para ele ficar nível 1, mas eu não sei o que vai acontecer no futuro. Perfeito. Então, eu penso como mãe que talvez ele precise. Mas também eu tenho condições, o pai dele também tem, os avós têm, então ele está tecnicamente protegido por pessoas. Uhum. Existem pessoas no Brasil socialmente e financeiramente muito mais inferiores. Então, eu entendo que para essas pessoas deveria ser mais rápido, menos burocrático, ou com esses menos entraves. Aí, de novo, eu vou na linha do Felipe. Moral, bom senso. É que eu acho engraçado o negócio do moral, bom senso, assim, e eu super concordo, eu acho que é um benefício bem social, mas é aquele negócio que a gente fala, assim, né? O cara que é imoral nesse quesito, tipo, no fundo ele vai ganhar mais dinheiro do que eu. Tipo, no fundo, porque pra ele não vai fazer diferença, não é que ele vai se sentir pior ou não, sabe? Ele só vai, tipo, tem esse direito, ganhei, e foi. Eu acho que tem muita gente que pensa assim, a gente que, por ser neurodivergente, fica pensando no plano A, B, C ou D e, tipo, o que pode afetar a nossa imagem e tudo, no fundo a gente só fica sem o dinheiro, porque, tipo, no sentido de, tipo, como eu me sinto em relação à sociedade, eu acho que essa pessoa se sente exatamente igual a mim, ela só não se preocupa. Eu só me preocupo mais. Eu sou assim também, eu tenho todos os planos, eu tenho todas as letras do alfabeto, todos os dias da minha vida, os planos que eu tenho. Tem uma coisa que eu não tenho plano, e isso passa sobre o direito do autismo e tudo mais, que é isso. Eu nunca exerci nenhum direito meu como autista na minha vida, talvez eu nunca venha a exercer, porque essa situação que eu descrevi, eu nunca passei por ela, porque eu nunca exerci nada disso. Justamente porque eu não sei como eu vou reagir o dia que eu tentar colocar o meu autismo e isso for negado pra mim. Mas Sabe? Você nunca pegou meia entrada no cinema? Nada disso. Eu tenho medo. Até eu tenho, eu faço isso direto. Eu faço, gente, pra mim é a melhor coisa, porque eu amo. É mesmo? Você faz... O melhor aqui de tudo, resumindo a conversa de hoje, nunca peguei meia entrada no cinema. Olha, recentemente eu tive uma experiência emocionante. Eu sou mega, mas mega. Vocês sabem, né? Eu tenho uma característica autística. Se eu gosto de uma coisa, eu gosto muito dessa coisa. E eu sou muito fã do Antônio Fagundes. A minha primeira tatuagem é do Antônio, e o meu filho chama Antônio por causa do Antônio Fagundes. Ele foi colega de escola da minha tia. Nas fazendas reunidas Boi Gordo, só de curiosidade. Gente, olha, o Antônio Fagundes está em cartaz em São Paulo com uma peça de teatro junto com a Cristiane Torlone, o Thiago Fragoso e a esposa dele. Nós temos um grupo de amigos aqui em São José, que a gente viaja e é um cara que organiza isso. O Fabrício, aliás, maravilhoso. O Fabrício me proporcionou a melhor experiência da minha vida. O Antônio Fagundes, antes do teatro, ele recebia alguns fãs no camarim, apresentava o teatro, contava a história do teatro no mundo, super legal. E eu tive prioridade, mas assim, porque sou fã e por causa do diagnóstico de autismo. Gente, eles me trollaram, eles me botaram assim, aí falaram assim, olha, você não pode tirar foto e nem pedir autógrafo. Aí eu já surtei, né? Eu falei, cara, não acredito nisso, cara. Organizei toda a minha vida, maior dificuldade emocional para conhecer o Antônio Fagundes. Eu vou tirar uma foto, me botaram na primeira cadeira, não me avisaram, de repente eles só saíram assim, oi, gente, tudo bem? Travei, assim, comecei a chorar. Mas foi super legal, me recebeu, conversou comigo, tirei várias fotos, até botei no meu Instagram, depois vocês vejam, tá lá no feed. Valeu, Antônio! Me deu autógrafo para mim, para o meu filho. Eu contei essa história de que meu filho chama Antônio por causa dele, falei da novela Por Amor. Nossa, você deu maior moral pro Nossa! Eu falo, gente, a novela Por Amor, que o personagem dele era o Atílio, eu já assisti essa novela umas 70 vezes. E ela tá de graça no YouTube, e às vezes não tenho série para ver, eu começo a ver Por Amor de novo. É engraçado, cara. É uma Uso contradição. a minha prioridade. Eu uso quando eu posso. Bom, não sei, eu vou começar pedindo o laudo pro Alexandre,
Então, olha, agora um laudo. Faz a sua depois Carteirinha do carteirinha, CPTEI, vamos que vamos. Faz a carteirinha. R$10 todos os dias da semana para ver cinema. Para, gente. Isso é muito... Ai, para. Você não tem Só falta defeito. você falar que tem desconto em livro. Podia, né? Tá quase. A gente Nossa pode Senhora. tentar, né? Pode tentar, né? Mas sério, falar gente. um pouco E sobre assim, eu uso muito pro meu filho também, né? Meu filho é Não, bem importante. gente. Porque o Antônio adora brinquedo de shopping, adora um tudo de shopping, assim, com criança, tudo é uma grana, né? Ele paga meio em tudo, às vezes elas deixam ele ficar mais tempo, para ele é bem importante, esses Maravilha. descontos em tudo. Então tem que É engraçado que quando está na fase adulta essa é a contradição, assim, porque parece que para você poder usar esse direito, você tem que estar demonstrando que você é autista, que você tem uma dificuldade. E justamente o fato de eu ser nível 1 de suporte e já estar na minha vida adulta, é justamente que eu aprendi a não querer demonstrar isso, a não querer, é justamente sobre querer mascarar isso. Então é muito difícil querer usar esse direito, porque é uma vida onde eu fui educado a mascarar o ser diferente, o sentir essas coisas dentro de mim. E eu não sei se um dia eu vou usar, mas com certeza quando isso acontecer, eu vou te contar, Bárbara. Cada um tem sua forma pessoal de encarar o diagnóstico na fase adulta. Eu, como sempre fui meio palhaça, eu transformo tudo em piada, gente. Então, Nossa, mas louco, eu óbvio. tenho vontade de chorar, cara, quando a gente fala de direito das coisas. Mas em algumas coisas da minha vida passada, eu fiquei reflexiva, eu tive meus momentos de tristeza. Mas, porque poderia não ter passado pelos abusos que eu passei, né? Eu sou uma mulher neurodivergente que sofri vários abusos em razão da minha inabilidade social completa. É muito interessante. Vários abusos mesmo, e isso me facilita até para falar sobre eles. Porque Perfeito. é uma forma que eu tenho de não ficar triste por causa disso, mas de entender que eu nunca tive culpa, porque também a gente sempre, ainda mais mulher, né? Fica se atribuindo, perfeito, então, maravilha. É um jeito que eu levei depois que eu conversei muito com o Alexandre, então eu falo, olha, isso contribuiu positivamente para eu entender que eu não tive culpa por vários abusos das maiores formas que vocês podem imaginar que eu sofri na infância e na adolescência, porque a minha inabilidade social ligada a sentimentos era terrível. É muito eu doido, simplesmente cara. não entendia mesmo. Eu até hoje entendo várias coisas, na verdade. E parada aqui, acho que o diagnóstico veio justamente para eu entender que eu não vou entender. Mas a gente ter esse papo, muito obrigado. Vai entender, aceita que dói menos. Exato. Entender que tipo, essa dor é uma condição que eu não vou resolver, eu vou aprender a conviver com ela. Mas muito obrigado pela conversa, Bárbara. Você não tem ideia, assim, mas, tipo, no final das contas, assim, vou falar que acho que a gente pode fazer uma rodada de um pessoal do que foi essa conversa para cada um de nós, mas para mim foi muito... Como é claro a dificuldade que eu tenho de lidar com esse lado do autismo quando ele está perante a lei e perante aos termos, que quando eu fui diagnosticado eu tenho isso muito nítido, assim, essa emoção de, tipo, pesquisar na internet e começar a ver que autismo é aquela coisa da pessoa que surta, da pessoa que precisa de apoio o tempo inteiro e não sei o quê, e que justamente nunca consegui me relacionar com esse lado dos meus direitos, porque eu nunca quis ser colocado nesse lugar tão homogêneo, que é o que é o autismo para muita gente, entendeu? E, de certa maneira, toda vez que eu me colocasse frente à lei como autista, eu estaria nesse lugar. Lugar esse que não me pertence, que não sou eu. E talvez por isso que eu vim para esse lado do podcast, as coisas que a gente acaba falando. O podcast é de resistência, nesse sentido, né? Elaboração, exatamente. Mas ainda assim eu não sei como me relacionar com isso, tá? Eu tava ouvindo vocês falarem, minha vontade quando eu falo desse lado do autismo é de chorar mesmo. É como se eu fosse confrontado com essa coisa que eu não sou, mas que para eu ser validado na lei eu tenho que ser, mas eu sei que elas dentro de mim e eu só fico desesperado, completamente desesperado e ansioso. Você está falando acontece muito com as famílias, com os pais e as mães sempre tem um processo de negação no início do diagnóstico, então, e eu sempre, como eu sou bem direta mesmo, sempre fui direta, eu falo, gente, é pessoa com deficiência sim, seu filho é deficiente, seu filho não é... Gente, eu odeio, sério, agora, eu odeio que chamem criança autista de especial ou anjo azul.
Meu filho não tem nada de anjo azul de gente, chorando. Anjo azul e especial. Gente, todos nós somos especiais. E meu filho não é anjo azul, eu também não sou anjo azul. Na verdade, nós somos diabos vermelhos. Então, gente, para de rotular, para de romantizar e para de dramatizar a situação, porque não é romântico, não é dramático, mas é pessoa com deficiência. E eu falo para essa menina, cara, teu filho é deficiente sim, e aprende que ele é deficiente, porque isso vai fazer com que ele se torne cidadão como todos nós, com direitos e deveres, de forma individualizada, que é isso que o autismo é, uma condição neurológica permanente e individual. Então, você tem que aceitar isso. Mas eu entendo o que você quer dizer, mas é que assim, isso tem um poder tão forte para te diminuir, fechar tanta porta. Tenta te valorizar. Para te valorizar. Não leva para o lado negativo. É o que eu estou falando. Eu transformei o meu diagnóstico em coisas positivas. Óbvio que tem muitas coisas negativas, mas me facilitou enfrentar a vida. Eu tive vários progressos, inclusive a minha parte social mesmo, a minha parte para me relacionar com as pessoas. Então, acho que facilita. E não incorrer num capacitismo das altas habilidades, que invisibiliza o autismo, porque a gente pode desenvolver habilidade social também, apesar da nossa dificuldade de cognição, de percepção, de interação, de motivação social. E aí a gente fica se negando, fala não é possível e tal. Então a gente também tem que tomar cuidado. E aqui a gente é um grupo diferente nesse sentido. Das altas habilidades não tem nada a ver com questões sociais, né? Então misture. Então você é altas habilidades, então como é que você não dá conta de fazer? Não dou. Eu dou conta de fazer o que eu gosto. Eu sou altas habilidades, mas em coisas que eu quero ser altas habilidades. O que eu não quero, eu não sou. Entendeu? Assim. Mas a pessoa não vai raciocinar. Não só não sou, mas sou o extremo oposto, né? Isso que ninguém entende. Tipo, eu não sei nada sobre. Essa é a parada. Não sou e muito pelo contrário. Mas eu falo, cara, não. Porque eu sou um ET? Não, eu sou uma pessoa humana. Eu sou altas habilidades, sim. Muitas coisas, outras eu sou zero esquerda. Completamente. Aí bota esquerda nisso, velho. Gente, eu só sei que esse episódio vai rolar, vai ter uma série de perguntas, já tô prevendo aqui, que depois a gente vai ter que fazer a gente vai depois gravar perguntas e respostas, hein, Bárbara? Super à disposição. Maravilha, exato. Bárbara, super agradeço a sua presença aqui também, foi uma ótima conversa. Paceria, contem comigo. O Alexandre já sabe, toda quarta-feira, hein? Quarta-feira é o dia que eu estou à disposição de todo mundo. Sou mãe, eu sou advogada, agora eu namoro de 15 dias. Meu namorado é piloto de avião. Tem rotina até pra namorar de 15 dias, tá ótimo. Você ia falar, meu namorado é filósofo. Não, ele é piloto. Ele é piloto de avião, gente. Vocês não sabem, eu tenho uma fobia de avião terrível. Então, até isso eu vou desenvolver uma habilidade social. Andar de avião. Odeio andar de avião. Péssimo, eu surto dentro do avião. Então... Nossa. É muito bom você é muito autista também, que nem nós, Deus amado. Então, o Alexandre, quando ele me viu, ele ficou um tempão olhando assim pra mim. Depois ele só chegou e ele, gente, você é muito autista, né? Já te falei. O pessoal não tá vendo, mas talvez quem for ver o recorte do vídeo... bomba, né? Ele via, acho que ele via minha movimentação. Não, a Bárbara aqui gravando com a gente, o pessoal que tá ouvindo não vai ver, mas quem puder ver um recorte no Instagram tá fazendo steam desde que começou aqui, balançando a cabeça. Já tá balançando, só no balanço. Total. Aí todo mundo falando assim, gente, por que você não para quieta? Por que você só gira? Eu falei, gente, porque eu tô regulando. Mas aí, ó, agora eu sei que eu estou regulando. A coisa de ver o lado positivo, pelo menos você não fuma, entendeu? Eu fumando o tempo inteiro ao invés de balançar. Não fumo não, mas eu bebo cerveja, tá? Se deixar todos os dias. Gente, eu amo cerveja. Eu amo. Nossa, você lembra muito minha sogra, velho. A gente pode convidar as pessoas para ouvir o nosso episódio sobre o uso de álcool por pessoas neurodivergentes. Ai, pode, gente. Então, é uma coisa que eu tenho, e assim, eu tenho questões de genética na família de alcoolismo, né? Então, é bem legal, porque eu bebo cerveja, mas eu sei meu limite.
Mas ali, É ó, bem legal, ali, foi ó, ótimo. ali naquele armáriozinho, gente, sério, toda vez que eu vou no supermercado, a primeira sessão é cerveja. Eu não gosto de cerveja da Ambev, tá? Eu gosto de cerveja artesanal. Eu gosto de provar todas. E eu... Quase todas as artesanais hoje em dia são da Ambev, então. Não. A maioria não, viu? A maioria é tudo no Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que é onde eu morei e eu sei. E eu sou mais cervejeira também, que eu fiz curso, tá? É uma obsessão que eu tenho, cerveja, mas eu não Tomar sou uma cerveja com o Antônio Fagundes pode ser um Acho que ele não bebe, não. Ele é muito culto, mas ele é maravilhoso. Eu amei. Viu? Eu amei a prioridade que eu tive com o Antônio Fagundes. Ô, Bárbara, a última pergunta para encerrar o episódio. Deus é brasileiro? Nossa, de onde veio essa pergunta? Putz, ele vai fazer uma pergunta para uma umbandista macumbeira lá da África. Putz, Não, a piada é por causa do filme com Antônio Fagundes. Não entendi. Ninguém entendeu a piada, mas você faz isso tentando fazer piada com a gente. Ninguém entendeu quando eu falei do Fazenda Reunida de Boi Gordo também, então tá tudo bem entendendo a piada. Por que a Fazenda Reunida de Boi Gordo? Era um golpe. Propaganda. Ele era garoto propaganda de um golpe gigante. Ele não sabia, ele também caiu no golpe. Era um golpe gigante que enganou milhões de investidores e ele foi escolhido como garoto propaganda porque ele era o rei do gado. O rei do E gado. aí eu uso isso como case de marketing, sabe? Que ele era tão rei do gado que ele perdeu dinheiro no negócio de gado. Nossa, mas o melhor é você fazendo a piada, ninguém corresponde à piada, e o Id faz a pergunta, ninguém corresponde, e você fala que ela que é autista mesmo, né? Não, essa semana. Agora a Dani vai me entender, gente. É autismo puro. Essa semana eu amo lingerie, né? Quase todas nós mulheres amamos lingerie. Sim. E a minha comadre, ela chama Bárbara também. Eu sou madrinha da Helena, da cozinha dela, que tem paralisia, enfim. Ela veio até a minha casa, porque agora eles estão namorando, né, gente? Então, agora você precisa aí eu comprei, escuta, eu preciso do kit. Aí eu comprei calcinha, né? Aí ela foi embora, isso é muito autismo. Ela foi embora, eu levantei para abrir a porta e a minha calcinha que eu estava vestida apareceu. Aí ela falou assim para mim: nossa, Bárbara, levanta aí, tá pagando calcinha? Eu falei: Bárbara, ela chama Bárbara também. Né? Como é que você sabe? Eu falei: Bárbara, eu já paguei as calcinhas. Não, eu não sabia que pagar calcinha era a calcinha aparecendo. Eu falei: já contei isso para Alexandre. Ela, você tá pagando calcinha aí? Eu falei: gente, mas eu já acabei de pagar calcinha, Bárbara. Você quer que eu pague de novo? Tá, a mesma coisa de que Deus é brasileiro. Mas assim, ó, eu sou como diz, o Id, Deus não é brasileiro, Deus é macumbeiro. Agora Maravilha. Deus é macumbeiro, Deus não é brasileiro, ele é macumbeiro, ele é. Olha que eu provo que ele é macumbeiro. A gente pode conversa outro dia. Mas enfim, foi um prazer falar com todos vocês. Prazer, gente, adorei também. Um beijo grande, gente, pessoal. Obrigada, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.